podemos pular. Então vamos para o próximo assunto, que é a declaração, eu não sei como se pronuncia o nome dele, é Bush Mattis, que é o novo presidente Bush mesmo? Que é o novo, Bush mesmo. Que é o novo presidente da Univaja, né, União dos Povos Indígenas do Javari, pelos próximos 3 anos, que afirmou em entrevista a Rosiane que o Vale do Javari não está protegido. Quais os detalhes, Rosiane, dessa entrevista? O que você destaca? Publiquei essa entrevista ontem no meu blog. É uma entrevista em que o Bush Mattis, ele explica um pouco sobre a atual condição, os principais desafios dessa nova gestão da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, como você disse. Foi eleita agora em março, no final de março, quando houve uma grande assembleia dos povos indígenas lá do Vale do Javari. A gente até acompanhou de certa maneira, porque a gente falou sobre a presença da ministra Rosa Weber lá, vocês lembram? Foi quando ela prometeu pautar o marco temporal no STF para votação ainda no primeiro semestre. Enfim, então eles fizeram essa grande assembleia, discutiram seus problemas, as várias etnias que estão ali no Vale do Javari, definiram prioridades e, bom, não é surpresa, né? Entre as prioridades, o principal problema que os povos indígenas do Vale do Javari apontam é ainda a desproteção, a falta de atuação efetiva do Estado naquela região, né? Aí a gente tem que lembrar que o Vale do Javari é a segunda maior terra indígena demarcada do país, fica lá no extremo oeste do estado do Amazonas, na fronteira com o Peru. São cerca de 8,5 milhões de hectares, né? E essa área, é bom destacar, ela equivale quase 56 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Então, é uma região muito grande. O Bush Mattis destaca que tem partes que estão completamente desprotegidas, né? Tem 5 bases de proteção, mas é uma área muito extensa. Tem áreas que até a placa do limite da demarcação já sumiu, porque não tem menor manutenção. Foi completamente abandonado, todo mundo sabe, no último governo, e sucateada a FUNAI, né? Então ele fala assim, olha, do lado do Acre está tudo livre, não tem proteção nenhuma, nada para identificar. Do lado de Ipixuna e Eirunepé, que são 2 municípios, né, do estado do Amazonas, também não tem nada identificando, e ele disse que já tem identificação por parte do trabalho que a EVU faz, né, que é um de monitoramento dos próprios indígenas, de invasores, até fazendeiros, né. A gente tem acompanhado algumas operações pontuais, né, da Polícia Federal, alguma participação do IBAMA, mas não há ainda, efetivamente, nenhum anúncio. Só uma promessa muito especial de estruturação desses órgãos lá naquela região. E claro que a gente sabe também que todo esse sucateamento ele tem um efeito muito danoso, não tem funcionários suficientes no IBAMA, né? E os que tem ainda estão sendo atacados pelos políticos do Amazonas por causa de uma interpretação absurda a respeito do tratamento que deve dar a animais silvestres. Bom, e esse é o problema, esse é o grande problema lá do Vale do Javari. Infelizmente, a vida dos indígenas não espera a urgência, porque a gente tem registrado com frequência vários ataques, né? Eles perduraram. A gente tem desde 2019 até o ano passado 3 brutais assassinatos de pessoas que estavam envolvidas com a defesa dos direitos humanos e dos direitos indígenas dos povos do Javari, né? O Bruno, o Maciel, o Dom Filipe, que foram executados, né? Então, assim, em que pese tudo isso, a gente não tem nenhuma resolução. E por que isso é preocupante? Mais uma vez, aquela região que concentra o maior número de povos isolados. Veja, essas pessoas, a gente fica sabendo que elas morreram, né? E da forma como elas morreram, porque nós temos contato, elas têm contato com a sociedade envolvente, elas são nomes de grande destaque. Algumas violências dos povos indígenas que também têm contato, eles fazem alguma denúncia à Univaja com o seu poder, inclusive internacional, né, de muita repercussão a fala da Univaja, a gente fica sabendo. Mas os povos isolados, nós não vamos ficar sabendo, né, o que aconteceu com eles. Né? Se a população deles já diminuiu por morte, por contato de doenças ou por violências também. Então, esse é o grande problema e essa é a grande preocupação que o Bush Mattis coloca aí nessa entrevista. Eu recomendo que leia. Eu só vou destacar mais uma coisa, que essa assembleia, lá em março, ela é considerada uma assembleia histórica também para os povos do Javari, Jenny. Reuniu 150